pessoal tá maluco no chat. Bota tudo exclusivo. Olá, boa tarde. Tudo bem, Edu? 32. Tudo certo? Você também tem Xbox? Parece que vai começar. Deixa eu dar uma atualizada aqui na tela. Beleza. Deixa a tela cheia. Deixa meu rostinho aqui no cantinho. Não atrapalhar. Salve, salve. Pena que o evento não vai ter nada demais. Eu tô curioso pra saber mais sobre o que eles vão falar, né? Sobre o lance aí dos jogos, né? Eu sei que não vai ter jogo novo. No máximo eles vão falar sobre os jogos que vão vir no Game Pass, né? Edu 32, tudo bem, graças a Deus? Sim, tenho o Xbox One X. Legal. Eu tenho um One S. Ainda é o poderosão, né? Mas tá dando gasto, né? Tá tranquilo. Fazendo a festa com o Game Pass, né? Cheio de jogo. Pretendo pegar um Series X, quem sabe na metade do ano, no máximo no final do ano. Só tô esperando mesmo lançar realmente os jogos da nova geração, né? Pra comprar um novo, né? Porque até o momento a gente tá tranquilo, né? Em relação a jogos da antiga geração. Fala aí, tô almoçando agora, vendo sua live. Pô, legal. Eu acabei de almoçar. Minha camisa tá até suja aqui de molho, ó. Mó raiva. Tava comendo de boa. Logo que tava terminando o almoço, caiu franguinho com molho na camisa. Eu falei, deixa quieto, vou usar a camisa suja mesmo, tô nem aí. Bom, vocês me falam como que vai estar o som pra vocês e tal. Eu vou tentar colocar uma legenda, se possível. Ah, o cara morreu, é verdade, hein? Infelizmente, The Unforgettable Adventures. não tem legenda para PTBR, né? Mas Epic quests. vamos ver aí. Fazer assim. Decades of discoveries. And offices around the world. Essa nova geração ainda não emplacou de vez. Eu acho que vai dar pra eles esperar um pouco mais. Sim, We brought our dreams to life. concordo. Worlds that and chaos. Worlds where players are free to leave their own mark. Como que tá o som pra vocês? Tá de boa? To the fiery depths of hell. To post-apocalyptic wastelands and beyond. Fala, Indy. Beleza? Beleza. Tá me estilo enquanto. Wow. 720. Salve, rapaziada. Creio que vai melhorar depois de uns 8 meses. É, bem por aí, hein? Finalzinho do ano. Acho que vai aparecer umas coisas mais interessantes. Aí, ó. Já estão confirmando os jogos que vão vir pro Game Pass. So here's to the games we've made and to the games we'll make tomorrow. Here's to staying true to the vision that inspired it all. A legacy
built with love, respect, and a Tá dedication. bom o som? Beleza, obrigado. And here's to you for being there with us through it all. Merci beaucoup. A new chapter has begun. Here's to the journey, just getting started. Nossa, eles são de 86 a Bethesda. São antigos, hein? Indiana Jones! Indiana Jones, caralho! Olha só! Estamos falando de Indiana Jones. Hi everyone, this is Aaron Greenberg, the head of games marketing at Xbox. We are here at the headquarters of Bethesda and Mas apareceu um negocinho de Indiana Jones ali, ó. Really special day, and we wanted to take you behind the scenes to Pelo jeito é, Naldo. hear from the team members. Pelo jeito é verdade, what it sim. means for Bethesda to join Xbox in this roundtable. And with that, I'm going to turn it over to the head of marketing and PR at Bethesda. You know him, Pete Hines. Good to see you, sir. Thanks for coming out to see us. Good to be here. Thank all of you for joining us. I want to start by introducing our colleague who could make the trip out here, but is going to be joining us on the roundtable today, and that would be Bond, Sarah Bond, joining us all the way from Uma agente secreta, Sarah Bond, ó. head of partnerships at Xbox. That was pretty good. You have to introduce yourself. That was awesome. Everybody, right? It's good to see you, Pete. Good to see you. Thanks for joining us. To my A parada da Ubi é que a Ubi vai se juntar ao Game Pass. Aquele Ubisoft+, Ubisoft Plus. Our Vice President of Global Marketing and Communications. This gentleman needs no introduction. All of you should know who he is. Phil Spencer. Ô, tô on fire demais. Thanks for having us. Excited. E aí, André, tudo bem? Tá meio sumido, pô. Game developer and my good friend Todd. Tava pensando em tu ontem, to see you in person. Finally. durante o banho, sabe? Like a year ago that we Tô zoando. Durante a live eu tava pensando, caralho, cadê o André? Há um tempo que ele não participa das lives. Check. Are we getting royalties on those plugs? Get it all in. How does this work? You can see you've had the second dose of the Kool-Aid. É mesmo ou é rumor, So as Guilherme? Aaron Tô um said, pouco por we're fora here today esses to talk dias. about this amazing partnership of Bethesda Cara, pelo and jeito Xbox vai coming acontecer together. mesmo. Phil, with you, because Porque you're the one quem who falou made isso all daí this foi um cara que happen costuma and acertar as vision coisas. for what this As might coisas be. de And I wonder rumor, if you can entendeu? start by sort of giving us your own Então, words on how did this all come Parece que vai rolar mesmo. What an exciting time for our fans. I see it in Boa the tarde, community, Gui. I see Acabei it de in the chegar ao industry. trabalho e já vi a People wanna know notificação. what's gonna Opa, come. aí We're sim. bringing all of these creative teams together. We know Gosto quando a notificação dá certo. and we knew our focus on our first party and our ability to build great games for Xbox fans was critically important to not only where Esse we porque are, eu but where we're estava going. testando And ele. the conversations we've had with you and the team here over the years have been instrumental to what we've done to date. So the opportunity to strengthen that relationship even further, starting now, will just be awesome. I mean, we're finally here. Like, I feel like we've been building towards this day forever. You know, we get that because we got a lot of questions, all of us, over the months about, well, what are you going to do here? What are you going to do here? And we said it a couple times, but I'm not sure everybody heard it. They didn't believe us, we weren't able, there was no decision making going on between the organizations. You guys have been running as Bethesda for all this time. We've been, which, like you said, seems like it's been a long time. We've been running as Xbox, so now we can actually start to sit down and really build our plans together. And that I can't. Yeah, wait. this is day awesome. one. I mean, yeah. But it is fun to see. People just can't believe it's real. Even the official announce, like seeing fans retweet, I still can't believe this is real. And the excitement of what this means for gamers, what this means for dev. O pessoal sempre fala assim pra ficar de olho nos detalhes dos cenários. Porque sempre rola algum easter egg, alguma surpresa que pode vir futuramente. First of all, it's just incredible to be sitting Eu acho que o fato do Phil Spencer estar usando a camisa do Skyrim pode dar um entender que a do Scrolls 6 seja exclusivo, entendeu? Tem alguma razão de ele estar usando a camisa do Skyrim, entendeu? Não tá usando à toa. Since almost the beginning, I'd love your perspective on what this means Eu to fui you. colocando o Obsidian e Bethesda pra trabalhar juntos novamente. O cara é brabo, né? You know, also, it's just surreal. I have to be honest. Like, even if it wasn't COVID and we're doing all of this, just this moment in our company's history would be surreal for myself and everybody who's been here for a very long time. You know, our company's had a lot of chapters, but when I think about Aí it, os jogos são muito pro Game Pass. Oblivion, Morrowind, many of the folks at Doom Xbox, 64. every generation of consoles and technology. And when we sort of thought about what the future would bring, the games that we want to create, you know, Phil is someone I'm always calling. Até agora nada, só falando coisas mesmo. It became
clearer and clearer. Mas pelo jeito não vai ter nenhuma novidade não, vai ser mais uma conversa, explicar Well, speaking of o partnership, rolê we dos caras, como que vai have ser. partnership sitting right there. Sarah, this is something obviously you've been a big part of at Xbox. What was your take E aí, on Sofa how this King process BR, beleza? evolved and the idea Certo. of, hey, you know, Bethesda joining Xbox, becoming part of the same team. What were your thoughts when you first started hearing about it? Todo evento tem um easter egg, né? Já virou padrão dos caras, isso aí mesmo. E é bem legal, é bem divertido. Cara, já tentei colocar em português hoje. Deixa eu ver se agora eu consigo. Porque quando fui colocar, ó. Tem inglês aqui, ó. You guys were early supporters of How that's going to work with Bethesda? Yeah, I see it. I see it in the community. I listen to the podcasts and all the questions. So I'm going to try to be as clear as I can because that's what I just think it's fair. So obviously I can't sit here and say every Bethesda game is exclusive because we know that's not true. There's contractual obligations. Ó, tô falando sobre a exclusividade. We always do in every one of these instances. We have games that exist on other platforms and we're going to go support those games. É o que eu tinha falado. There's communities of players. We love those communities and we'll continue to invest in them. And even in the future, there might be things that have either contractual things or legacy on different platforms that we'll go do. But if we're an Xbox customer, the thing I want you to know is this is about delivering great exclusive games for you that ship on platforms where Game Pass exists. And that's our goal. That's why we're doing this. That's the root of this partnership that we're building. And the creative capability we will be able to bring to market for our Xbox customers is going to be the best it's ever been for Xbox after we're done here. Okay, Ó, so Phil was just confirmou. talking about Game Pass and how important that is to Ele já Xbox. confirmou que vai ser exclusivo. Obviously heavily Ele involved falou in que os jogos que já estão sendo produzidos, que tem ali em multiplataforma, vão dar suporte, né, e tal, mas daqui para frente é exclusivo mesmo, já era. Aí, Game Pass. Caralho, 20 jogos! Todos! Tá, porra! Vai vir todos de uma vez. Caralho, meu, que da hora. Eu pensei que ia vir pouquinho. Eles vão colocar tudo assim, ó, pum, To be foda-se. clear, that's across all of our studios. We've got 8 studios around the world. Every Ah, os que eu falei, ó. imagine RPGs, first-person shooters, no matter what you're into. Ó, e o legal é que vai pra PC também. Because, man, there's an awful lot of content. Não só pra Xbox, console, pra PC. About the future there, I think people don't appreciate. Então o restante dos jogos da Bethesda já vão vir tudo amanhã. I have lots of games, but then as a creator, Então, só pra falar, o pessoal que talvez não leu e tal direito, types of games that maybe in the os jogos vão ser kind of exclusivos. get lost sometimes. Entendeu? Os jogos da Bethesda vão ser exclusivos do Xbox. É isso, já acabou de confirmar. Opens up so many things, a lot of things that Já, eu comprei. They really love to do. Comprei pro PS4, depois comprei pro Xbox. Awesome. Eu gosto bastante por I aí. have a coworker that literally has gone on and on with me about Fallout 76 and saying I went in and started playing Fallout 76 and when it came into Game Pass, and I've been thrilled with the community and just like how supportive it is, and it's like arguably one of the healthiest gaming communities out there, especially for new players, and that's been a great benefit to hopefully having more players in that community. It really is. And 76, while you mention it, is something where it's another sort of point in my mind with our relationship where when that game launched, you know, the litany of issues we had, and we let a lot of people down. And, well, there was very little we didn't screw up, honestly. And one of the people that I called was Phil. And I said, hey, you know, there's so many things we're dealing Ah, with. desculpa, alguém perguntou, Matheus, se vai ter live de gameplay. Vai ter sim, tá? Essa live aqui que eu tô fazendo é só pra ver o evento. audience that you may not have otherwise been able to reach. It's helped. Pra você estar travando a live, Never discovered, ou tá de boa? Just to approach how we talk to our fans, how we interact with our fans is a big part of who we are, which you've obviously been a huge part of since you've been here. Talk a little bit about that. Yeah, I think it's about dialogue, right? It's about a two-way conversation with our fans, and we never want them to feel like we're talking at them because that does nothing for them and it does nothing for us. So, you know, as we host events, whether they're digital or in person, it's about the whole experience. Who do they get to talk to? Who do we get to talk to? It's not about just, you know, churning a certain number of people through a kiosk to put their hands on a game. I mean, that's obviously an important part of it, but
I think we look at it as the people are just as important as the games. And, you know, having the opportunity to work with you, Aaron, over the last few months in planning, it's just so refreshing to see how aligned we are in our approach to treating fans. I agree. I'd just love to say, like, it's been incredible to see your obsession with fans and how Eu dou umas travadas. you kind of Ah, tá, started there beleza. about putting É, yourself tá meio in ruim things para mim and também how aqui. they'll react to things and how you've shaped things, how you've thought about things, and how you've not been shy about telling us, like, Você vai quebrar, cara. Sim. I have not been shy. Guilherme, não colocaram DV sim, I think tá. we had like a little travando fight a over live. email in our Ah, não foram todos, então. It was, Os caras falaram 20, pra mim era tudo, I assim. think authenticity is a big part of who we are too. Aaron. Depois eu vou dar uma olhada direitinho na live depois, né? I definitely want. Quais foram os jogos que foram Could you adicionados? talk a little bit about something that you preached a lot when I first got here in '99, which is a willingness to throw stuff out and start all over again. You sort Sim, of Henrique Duarte. champion this idea. É, vai vir 20 jogos That's in your game before. amanhã pro Hear Game Phil talk Pass. about how rapidly things Aparentemente não são change. I think a lot of todos what we do as Bethesda do Bethesda. from you in O terms of your approach to Conexão Game development. Brasil falou que o Wave 2 não foi confirmado, entendeu? Não apareceu. Yeah, one of our mottos in the studio, Mas and vão it vir became the company 20. for a while, is Vão great games are vir, played, acho que... not made. You can have the best Eu acho que design, são you know, todos this is os a genius Dooms. idea. Pelo menos eu lembro de ter... Games you're looking at, it's, for us, they're gonna be even better than the way we were gonna be doing them. And that's the ability to tap into everything at Xbox, to tap into everything that we've done in the past and solve those problems really together. And something I want to build on there, our aspiration is to have literally Então, billions o do Eterno já tava, né? of great games that both our Não reparei se o Doom 2016 vai estar também. you know, the power Mas o do Eterno já tá, um console bom tempo. and PC and xCloud. Agora Fallout 4 voltou, né? Porque ele entrou, My aspiration, mas my saiu, goal, né? my hope is that the next games that come out of Bethesda will be Tá the most voltando. played games in the history of the studio's organization. It's, you know, it is about reaching more players, as you say. It's about games that are played and finding those players wherever they are as we continue to expand the great capability of gaming to more and more people. That I think is just that's going to be so fun to watch as people around the planet get more and more ability to experience the things that Bethesda is capable of building. Hey, Sarah, so when Phil starts talking about this... Dá uma mexida aqui no OBS para transmitir com um pouquinho menos de qualidade, para se para de travar. That's a Beleza? pretty giant undertaking in terms of the number of people that you're now dealing with. What É, o Prey chegou a aparecer no Game Pass. Ele ficou um tempo sem também. partnerships that you're making and how you're able to grow Xbox beyond its current boundaries. Ele falou que jogos que fizeram legado em outras plataformas estão talvez para fundamental alguns jogos para acceleration PlayStation to our ainda. vision, like the ability to actually make it possible. Sim, Samuel, eu entendi que Bethesda games, certos jogos ali que já estão em produção e tal, eles vão continuar multiplataforma, entendeu? Mas aí os próximos vão ser exclusivos, entendeu? Porque ele falou, né, dos jogos multiplayers, que vão receber, continuar recebendo suporte, né? O Elder Scrolls 6, o Elder Scrolls Online tem pro PlayStation, né? Então vai continuar normal, o suporte. Mas o que eu entendi é que os próximos, né? Os novos vão ser I exclusivos. hope they appreciate, but they don't appreciate much the technical marvel that the backwards compatibility is on the systems. The fact that you can load up Oblivion, first game Aaron and Losi and I worked on together, and run it in 4K on your Xbox now, and that's on Game. For a creator to have that still have life is just awesome. That's great. And the teams are already working on adding FPS boost to a number of those titles too, which I know we're going to announce soon. Not today, but soon. Ah, que legal, vai ter FPS Boost para os jogos da Bethesda. Take full advantage of the new hardware and get things like FPS boost is just another win for gamers. Okay, so we did say that we were going to be like light on news. This is not a news event, but we talked about Game Pass, and folks are going to want to know, like, hey, when are we going to get some information on what you all are doing together now that you're starting? So, Los, Screeny, what can they expect? Well, one, I want to get through today first before we start planning. That's an the next admirable big goal. thing, but, I like it. We've been having lots of discussions
We are deep in planning mode, and it's been awesome because even as we've talked about, we think about content, we think about how we produce things, like we actually use a lot of the same teams. We think about stuff in the same ways. So even the process of, people don't realize, but when you go put, historically it was like the E3, event or whatever, you put on a show, you do a digital thing, like people don't realize that that takes months and months of preparation. And so we are in that planning phase. We are looking at content, we are thinking about content. So now that we are officially one team, this is sort of the opportunity now for us to move at even more accelerated pace. But it's been fun. Aaron, Greeny's dancing. He's not giving an answer. What's the We'll answer? have something this summer. This summer. Thank you, Good? Losi. Perfect. Thank you. Okay, you heard it from Losi. You're going to hear it this summer. We're going to take Summer a look. officially ends when? They just want to give us Whenever. some room. It's all over the globe. All right. So we're going to let Sarah and Todd get back to work, and we're going to be joined by Matt Booty, head of Xbox Game Studios, and Todd Vaughn, our senior vice president of development, right after this community spotlight. Essa geração tá no papo. Olha, o pessoal do Xbox tá muito de boa, né? Are the most important aspect of our games. This is their world. We created it, but it's their world. It is pretty amazing to have a community that's been around for this long. Here's a little. Será que já acabou? É só videozinho assim de Community is full of so many bonitinho pra assistir? passionate people. Yeah. There are people who love the games that we love, so they're very important to us. The community inspires us to push ourselves even more. They're not just players, they kind of become your friends and they become a part of your life. Each time we make a new game, they're there, ready to jump into these worlds and experience them with us. They're a family in a way, and this becomes the Bethesda family, and I'm just proud to be a part of it. Beleza, sigo sim. Ah, não acabou não. Deixa acabado já. Welcome back. So that was a look at some of the amazing fans and their creations around our games and studios. And what a great segue, because games and studios is what we're here to talk about. Joining us from Washington is the head of Xbox Game Studios, Matt Booty. Matt, welcome. Hi, Pete. How are you? Good. Matt, for folks who may not be familiar with you, tell them a little bit about what you do, your career, how you got to Xbox. Tell us about Matt Booty. Well, I've got the great privilege of working with all our teams across Xbox Game Studios, all the teams, all the studios, all the great people. Coming up on 11 years here at Xbox, working with the team and working with Phil, and had the good fortune to work on things like bringing Mojang into Xbox and also many of the studios that we've added over the last 5 to 6 years. Sorry, that studio, you said Mojang? It sounds familiar. Did they make anything? Yeah. Oh, the Minecraft guys, right. Small team. Yeah, maybe Minecraft. Just maybe a little you've heard thing. of it. Just a little thing like Mojang. And Phil was mentioning that you're kind of the Katamari of studios, that basically you've added how many studios now to Xbox Game Studios? 6? Yeah, well, we've grown quite a bit. We're at 15 now, so we've added 7 over the last few years. 7. That's more than double. That's one of many amazing. Nicknames Phil's got for me. That's the only one I was told I was allowed to use during this. So we'll go with that one. Well, Matt, thank you so much for joining us. Great to have you here. And also with us is my longtime friend, the man who is responsible for me being at Bethesda. Todd Vaughn recruited me to Bethesda back in 1999, our senior vice president of development, Todd Vaughn. TV, I view you as the biggest unknown secret in this industry. You're a genius. And I want you to explain to folks who you are, when you got here, your background. I actually started in the games industry with PC Gamer magazine. Mm-hmm. This was in the 90s. And I got recruited to join then Bethesda before ZeniMax. It was just right before. And I joined Bethesda to basically, scout games and to be a biz dev to help on the publishing side of the business. And it's one of those phenomenon where, once you get the fish, you got to clean them, and you start going down that path. Enquanto a conversa é meio qualquer coisa, and as ZeniMax was forming, qual o melhor Elder Scrolls para jogar amanhã?
And right out of the gate, the first part of that mission was to really set Morrage ou Oblivion? Bethesda Game Studios and put them on a path for success. Matt, I want to ask you, when you look at the kind of studios that Bethesda has, Gameplay de Indiana Jones. games that we make, what is it? Vai demorar, pô. What we do that Pelo resonates with you and that makes you feel like it's such a good partnership? And we've been sitting here talking about what a great partnership it is. But from your perspective, head of development, you get to work with all of these studios. How do you see all of those things combining together in sort of a common DNA? You know, if you look at some of the commonalities of all the studios that we've acquired over the last few years, I think the thing that stands out is that so many of them are creator-led. The founders are game designers, the founders are game creators. Bom, como eles não estão mostrando nada demais, flows down from that creative coloquei aspect, from that meu game rostinho de design volta aqui na aspect. live. I think Todd Mostrar só com gameplay é uma coisa earlier, interessante, eu you know, tiro. games aren't made, they're played, right? And I think that Dirige resonates with Oblivion. most of our studios. Vixe, a Indiana Jones ainda deve ter. As we've been having sort of fazendo get to meet pesquisa you do jogo, parece calls and spending Roblox more ainda. time with all of the Bethesda studios. Então, it really Indiana Jones stood deve out estar muito no because começo ainda. studios that they are creator-led, Não vai rolar nada não. design-led, and they also have such a focus on the players and bringing the players into that design process, making sure sim, that pô. once a game is Isso out eu já of the gostei. region, that as it evolves and as it grows community. E mesmo aquele anúncio ficou muito vago, né? Ficou muito interpretativo, o que vai ser exclusivo, o que não vai ser e tal, e meio que bateu o que eu disse antes, né? Que ele ia continuar dando suporte para os jogos que já existem, que ia continuar com os contratos de jogos que já estão sendo produzidos por outras plataformas, e o restante vai ser exclusivo. Então, tipo, era, tá esclarecido. all these different teams, like to allow them to have like almost like stay in a bubble, so they still have that ability to go create what they want to make. Like we don't. E o legal também foi ver que vão ser 20 jogos, né? No Game Pass amanhã já. How will that apply as we think about integrating the Bethesda teams da hora, pô. Into our first party, Xbox teams? How do you kind of think about that and how? Amanhã os caras vão fazer tipo assim, a cada semana adicionar uns 3, 4 jogos, né? Adicionando aos pouquinhos, mas ele já, foda-se. Já comprou a porra toda mesmo, né? Foda-se, enfia aí tudo aí de uma vez, né? Manda os 20 de uma vez. Deu a entender que sim. Porque o TES, se a gente for reparar, ele não foi anunciado PlayStation 5, Xbox, PC. Ele foi anunciado. Ele foi mostrado. Entendeu? Não mostrou ali, vai ser para essa plataforma, vai ser para outra. Entendeu? Então, pelo que eu entendi, o Wilson se dizendo ali, os jogos futuros da Bethesda vão ser exclusivos. Entendeu? Então, como o TES não foi anunciado oficialmente, com um trailer, com gameplay, alguma coisa assim, né? Eu acredito que ele vai ser exclusivo. Collaborating and learning from one another. And TV, I was hoping you could just share. Cara, sim, vamos falar a verdade. O TS6, ele precisa ser exclusivo. Por quê? Se ele for exclusivo do Xbox, a Sony vai ter que dar uma resposta, né, para esse jogo, entendeu? A Sony vai ter que fazer o seu próximo The Elder Scrolls 6 Elder Scrolls 6 exclusivo do PlayStation 5, entendeu? Então isso é bom para todo mundo. Então, ter um Elder Scrolls 6 exclusivo no Xbox vai fazer com que a Sony faça o dela, né, para competir pau a pau, né? E aí a gente tenha mais jogos legais para jogar, entendeu? E vai vender muito console. Com certeza vai vender muito console. Even before, I think it was probably either right before or when we were acquiring Machine Games. A Sony não conseguiu comprar nenhum Final Fantasy XVI. O Final Fantasy XVI é exclusivo temporário. Fantastic team. There's an enemy. A Sony não consegue nem comprar um jogo como exclusivo. Including. Vai comprar uma empresa, né? Aí é foda. I thought I knew everything. And a lot of our secrets that we have, like, so oftentimes it's like, if people have some downtime, some cycles, they'll want to participate or collaborate, and we share them evenly, across teams, and allow them to do that directly. Then we have the more, obvious ones like Arcane Leon and Machine Games collaborated on Youngblood.
It's a lot of collaboration. And I think it largely stems from them. They're just fans of one another's work, right? Like, it's not that you have said, okay, I need you to go over here, over here. We'll hear from a lot of those studio heads. Mas a Microsoft comprar a Rockstar e a Sony é o monopólio, né? Aí pode. About, you know, really admiring one another's work, and that it does feel like a family. Well, one of the unique things we do that most folks don't know about, Aaron, I wonder if you want to tell folks about, is like what we do at the midwinter meeting, and that every developer and how they present, that's just not something that happens. Talk a little bit about. Yeah, I mean, it's the most special time of year, and that might sound cheesy, but it's true. I mean, everyone that works at Bethesda is so passionate. Like, what better week could you spend than checking out really? Bom, o que eu queria saber, já falaram, né? Vamos ver se vai ter alguma surpresa aí até o final da apresentação, né? Mas eu tô bem feliz com os vários jogos que já foram adicionados pro Game Pass, né? Vão ser adicionados amanhã. E também sobre a exclusividade, né? The folks at Arcane start freaking out when they see, you know, the next machine games. Cara, de verdade, eu acho que ninguém compra a Rockstar. Ninguém compra a Rockstar. Porque não tem por que comprar a Rockstar. Quer dizer, a Rockstar não tem por que se vender, entendeu? A Rockstar ganha muito dinheiro sozinha. Por que ela vai querer se vender? Não faz nem sentido isso. Entendeu? Tipo, sei lá, uma Square se vender, uma Capcom se vender, uma Konami. Beleza. Agora, a Rockstar, porra, os caras estão ganhando dinheiro com um jogo que já tá batendo aí os seus 10 anos de existência. O GTA V, entendeu? Os caras estão ganhando dinheiro com um jogo que foi lançado em 360. Até hoje, os caras estão ganhando dinheiro com esse jogo. Os caras vão realmente querer se vender? Tipo, cara, não faz sentido nenhum. Like the collaboration and what comes out of that and the spirit of that is something really special. Yeah, I think Best actually stood for something. We used to call them quarterly reviews, but it turns out that we weren't reviewing and they weren't happening quarterly. So we decided. But it was a great name otherwise, other than it having nothing to do with the meeting. It was for me, they really are the best meeting because all we do for an entire morning is review work in progress, a lot like Aaron was just talking about. So everybody brings the latest that they've got. We kind of cycle through all the studios. Sometimes it might be early concept work. Sometimes it's actually playable material. And it's just a great Bom, a CD ela pode comprar. You know, hearing about the CD não é tão grande assim, né? I think it was November 2019 before we stopped being able to travel, but por tudo que aconteceu com a CD Projekt Red, né? Talvez seja até uma boa ideia, sim. Something like 300 years of combined experience. Certamente, mas se a Microsoft comprar a exclusividade de GTA 6 já era para geração próxima. Porra. Creatives, and I think it's going to be pretty fantastic. Acho que não, mano. Sinceramente. A Rockstar vender a exclusividade de um GTA, pra ela não faz nenhum sentido, entendeu? Porque ela vai vender pra caralho pro PlayStation, pro Xbox, pro PC, entendeu? Tipo, ela tá de boa, entendeu? Ela sabe que quando ela lançar o GTA 6, vai vender muito pra qualquer plataforma. Então pra ela não faz sentido, ó, pra Rockstar sabe, querer, não, eu vou vender para essa empresa a exclusividade de um ano. Ela vai perder dinheiro na prática. Hey, why don't you two make a game together? But you know, TV, we've talked about studios. Assim, e não é um Elder Scrolls disponível para todo mundo. São dois, né? É o Morrowind e o Oblivion. Yeah, that is a big part of. It's absolutely a big part, and even to the point of the midwinter meetings, you know, it's as much as it is an ability to kind of. Então, tipo, o pessoal, porra, tá de boa, meu. Vai ter dois Elder Scrolls para jogar. 200 horas ali para jogar. Kind of like a mini GDC, a Game Developers Conference, where you can actually get from. Fallout 4, que é legal. O pessoal não gostou muito, né? Mas eu me diverti com Fallout 4. So we'll have little breakout sessions and meetings and summits. Lotado de jogo. You know, we've also looked to expand those throughout the year because it is a phenomenal resource. We have some. Vamos pensar o seguinte, meu. Olha que bagulho absurdo. Simplesmente amanhã os donos da Xbox vão ter 20 jogos a mais na lista. E são 20 jogos que nunca mais vão sair
do Game Pass. Vocês têm noção disso? Porque, tipo, o Game Pass, às vezes adiciona, tipo, sei lá, 4, 5 jogos a cada 2 semanas, mais ou menos, né? E vai colocando e tirando, entendeu? E aí, do nada, pá, toma 20 jogos aí pra você jogar. Entendeu? É coisa pra porra, meu. Aí que já pode fazer live de Fallout New Vegas no Hardplay. Sim. Já posso fazer. And build those relationships because they O pessoal fala que o New Vegas é o melhor Fallout, né? Well, and I think all of this, Phil, goes back to something that Matt said before, which I loved, which is Satya's email saying, we have as much to learn from them as they do to us. And honestly, like that mentality that he brings and that you brings, I think is what excites all of us, because you all are so willing to embrace that and say, look, you don't have to have every answer. You don't have to have it all figured out. Let's just talk and see if there's opportunities here. Okay, we're going to stop there. Todd and Matt, thank you both so much for taking time out of your busy schedules to come on and talk to us a little bit. I know you have a lot of studios and games to go work with, so we'll let you go. As we start to introduce you to more of our family and all the different studios and games that Bethesda has. You've been with me forever. You've worked with all of them. Dá uma olhadinha aí, de repente já adicionaram do nada, né? Mas pelo jeito é amanhã mesmo. Studio that I've had a privilege to work with for many years now. Não, que eu tava falando de 2 Elder Scrolls, porque eram esses 2 que estavam faltando, né? O Skyrim e o Online já estão, né? Já estão um bom tempo no Game Pass. Isso que eu tava querendo dizer. Eles vão ter mais 2 Elder Scrolls pra jogar. Eu já tenho praticamente todos, assim, pra console, né? Eu acho que o Arena e o outro lá é só pra PC mesmo, né? The players are so helpful. People like helping me get through, leveling up my characters. Fantastic game. Can't wait to hear more from the team. Absolutely. It's been a huge success, amazing community, and let's hear more from the folks at ZeniMax Online right now. Hey, I'm Matt Fyror, Studio Director at ZeniMax Online Studios, or ZOS as we call it. Short history lesson. Back in 2007, ZOS was the first new studio at Bethesda, making us the test case for Bethesda being more than just a one-studio publisher. And unlike the others who came later, we were built from the ground up with a specific goal of creating massive online games. The first of which was to be set in the Elder Scrolls world. Back in the day, as a fellow DC area game developer, I knew Todd Howard and some others at Bethesda, so when I started at the company, we had a relationship to build on. And that grew stronger after spending my first few months with the Bethesda team, working with Todd and Todd Vaughn to lay out the Elder Scrolls Online world. Everything from picking the setting and timelines of the game to creating factions and determining storylines. This spirit of close collaboration stuck with me as I built. Quando você joga o TES Online, Elder Scrolls Online, vocês jogam aí? The relationships built with headquarters and BGS help shape the kind of relationships. Quero saber se é um jogo que eu consigo jogar de boa, sozinho, entendeu? Dá pra me divertir sozinho. Which comes from the very top. And while we evolve separately, we always maintain that mutual trust with BGS, with headquarters, and later with the other studios in the extended Bethesda family. In fact, we pitched in and helped BGS with Fallout 76 and id with Doom 2016. But the most important shared cultural element that made us so successful has joguei, mas é muito fraco. Muito fraco pra jogar sozinho, né? Seria melhor se fosse co-op. Eu curto mais single, entendeu? It didn't go the way you wanted, so now you fix it. And we did fix it. And some of you might not know just how successful we've become. We're one of the most successful virtual world fantasy games, period. Over 18 million users logging in from all over the world, 3 million new residents of Tamriel in just 2020 alone. ESO is huge. Thousands of quests and so much content, it's impossible to count the hours. Obviously, the credit to this success goes to the amazing and growing team at ZOS. But it was all made possible because Robert gave us the opportunity to realize our vision and then build, refine, and adjust. Hey, Cat Short, boa tarde, tudo bem? It wasn't always pretty, and it definitely wasn't easy. But through it all, his belief in us and the promise of what we could deliver made us who we are today. And that extends to our future titles already in development. Everyone at ZOS is looking forward to being part of the Xbox family. Our friends there have already told us how they're such huge fans of ZOS, not just in the games we're making,
but the people too. Ficou sabendo que vai ser adicionado 20 jogos amanhã no Game Pass? Só isso, né? Só 20 jogos. Tudo jóia, tudo certo. Wow, I love that. I mean, it's so great to hear directly from the creator and to think what they've achieved in 7 years, right? And today they're the #1 multi-plat online role-playing game in the world. And we've seen it grow on Xbox, but when it went into Game Pass, it's just found a whole new audience. It's been a terrific journey, and again, that community there, that that Phil referenced and Matt Fire referenced is an amazing support system. If you feel like you ready to make the leap, they're ready to help you and have a great time. All right, so Losi said that was a homegrown sort of internal studio that we started after Bethesda Game Studios. As TB mentioned before, the first acquisition we ever made was the creators of the first-person shooter genre in id Software. Doom, Quake, I mean, it's unbelievable. Even God tier. I mean, let's be honest. They are best of the best. First shooter I ever played on a PC, like on a floppy disk. Like how they got 3D graphics working. Consegui comprar o Series X pelo preço direito da Microsoft essa semana. Pô, que da hora, hein? Feliz por você. Você comprou aonde? Na Amazon. Outra loja. Que tá foda, né? Eu já 2 vezes que adicionaram o Xbox na Amazon, sumiu muito rápido. Em segundos, né? Hi, I'm Marty Stratton, studio director. Fizeram isso com a ePlay, né? About a month ago, we celebrated our studios. Fizeram o que com a ePlay? Eu não entendi. It really is incredible to consider how much our industry has changed in those 30 years. And how many defining moments. Mas você tá com cabelo grande? Olha que eu reparei, meu Deus do céu. Tá muito estranho. Submarino. Maneiro. Qual a data mais ou menos para chegar? Quanto tempo? Uma semana? Uns dias? Large-scale mod communities, as well as usher in multiplayer gaming. And our game engines have been at the heart of key advancements in technology licensing. Quando é que o Series X pode chegar a 3K? Olha, de verdade, pro Series X chegar a 3K, só depende do dólar. Entendeu? Só depende do dólar. O dólar baixando, obviamente, naturalmente, né, o Xbox Series X chega a 3K. Não é tirando imposto de games ou qualquer outra coisa assim, de coisa de político, entendeu? Baixou o dólar e vai ficar mais barato. Foi todos os jogos da EA Play de uma vez, mas uma situação diferente. Ah, sim, entendi. Verdade. Foi isso mesmo. Bem legal, né? Tipo, todos de uma vez. Then they back that up with the resources Mandaram no dia que eu comprei and support to make it happen. Now game development is... Eu ia pegar o Series X depois da pandemia. So it wasn't always smooth. Cara, então, eu penso assim, tipo, a melhor, assim, se você tá meio apertado de grana, né, e tal, eu acho que compensa mais pegar quando já tiver vários jogos exclusivos, né, da nova geração. Mas se você tá com uma grana de boa, tá com pressa, sei lá, tá. Enfim, aí pega agora se conseguir, né? Mas eu vou pegar quando, sei lá, metade do ano, final do ano, por aí. Vou lá, cheguei agora, o que teve de bom no evento. Então, Andrezinho Carvalho, foi confirmado que os jogos que já foram anunciados como multiplataforma e estão sendo produzidos como multiplataforma vão continuar sendo multiplataforma, normal. Mas os novos jogos da Bethesda vão ser todos exclusivos, né? Vai ser adicionado amanhã 20 jogos no Game Pass da Bethesda. E bom, foi isso, né? Confirmando o lance da exclusividade e os jogos da Game Pass. Até o momento eles só estão conversando entre si sobre os estúdios, né? Essas coisas assim. Se estivesse no início de 2019, teriam um Series S no mercado 5 por 1.100. Cara, com certeza. Com certeza seria 1.100, 1.200, 1.300 de boa. Vai chegar semana que vem. Pô, tão de boa, hein? Chegar rapidinho. Tô com 2K e 500, será que eu junto mais, pego o SS? Mais tarde a gente pega uma versão Slim.
with Bethesda and Xbox. Pegar um Series S agora, um X. The thing about Doom and id that I think we like to talk about the history. Eu digo uma coisa, não comprem com esses revendedores que estão vendendo pelos valores de 6 mil, 7 mil. Nem fudendo, mano. É ridículo isso. É simplesmente ridículo os caras venderem a esse preço, né? It's like you spend time with them. É muita filha da putagem, meu. Porque com certeza, se eles vendessem o preço normal, o preço padrão mesmo, ia vender da mesma forma e ia ter muita gente conseguindo comprar mais tranquilamente, né? Eles acham um ótimo custo e benefício, apesar que ele te limita a mídia digital. Cara, se de certa forma, até preferiria um Series S, porque eu não ligo muito assim para gráficos, né? E também o lance de mídia física. Entendeu? Então, para mim, é muito tranquilo aí um Series S. Mas, como eu já tenho uma TV 4K, no meu caso, é até interessante eu pegar um Series X, porque aí eu vou conseguir usufruir de toda a potência, todo o recurso do Series X, entendeu? Porque se eu não tivesse uma TV 4K, eu ia de uma boa no Series S, sem pensar duas vezes. Mas como eu já tenho uma TV 4K, eu acho que é melhor um Series X por causa, né, da resolução, enfim, né? E até mesmo porque eu tenho um canal não um canal de Xbox, não, um canal de games, né? Eu acho que é legal ter o videogame da última geração, o mais potente, porque vai me ajudar até mesmo a ajudar vocês a comprarem um videogame. Pra falar assim, pô, valeu a pena comprar o Series X? Eu posso falar valeu, não valeu, o que é bom, o que é ruim, entendeu? Porque é um videogame mais caro, né? Porque o Series S, mesmo eu não tendo ele, eu sei que ele vale a pena comprar pelo custo-benefício. Não há dúvida nenhuma, entendeu? Não há dúvida nenhuma que o Series S ele vale a pena pelo custo-benefício. A gente sabe que ele não é tão potente, mas ele é da nova geração, então você não vai ficar sem os jogos na nova geração. Agora o Series X eu preciso testar e usar ele bastante para ver se vale o investimento de 4.600, 4.700, né? É uma coisa que eu preciso realmente testar. O Series S eu preciso testar, eu sei que vale. Entendeu? Por isso que eu vejo que para mim não vale a pena eu pegar. Para o Series X por causa das mídias físicas, tenho várias. Ah, entendi. No seu caso, aí tem que ser Series X mesmo, não tinha jeito, né? Verdade, continua contigo. Tudo depende de GTA 6, se sair pro SS eu pego ele mesmo. Se não, pego mais pra frente. Mas o pessoal tem que entender que o Series S, apesar de ser mais fraco, ele é da nova geração. Entendeu? O Series S, ele não é um Xbox One X. Entendeu? Ele é um Xbox Series S, um Xbox Series X. É um Xbox da nova geração. Então, se você compra o Series S, você não está comprando um videogame da antiga geração, e sim da nova. O que tem de nova geração, você vai jogar. Você não vai deixar de jogar os jogos da nova geração comprando o Series S. É que você não vai jogar na resolução 4K. Você não vai jogar, talvez, em 120 FPS, entendeu? Mas você vai continuar jogando os jogos da nova geração. Hello. I'm Jerry Gustafsson, Executive Producer at Machine Games. É que pelo fato de ele ser mais fraco, eu não sei se são alguns fanboys, né, da PlayStation e tal, que acabam falando que ele não vai pra frente, que ele vai atrasar a geração, isso aqui, tipo, mentira, cara, mentira. Ele só não tem um foco em resolução, mas ele consegue sim produzir os jogos na nova geração. Se eles S tivesse mídia física, eu pegaria ele também. Ah, entendi. E aí, vamos falar a verdade. 1080p ou 1440p são boas resoluções, entendeu? 1080p já é uma ótima resolução, o Full HD já é uma ótima resolução, entendeu?
Não é como se você estivesse perdendo uma experiência fantástica por estar jogando um jogo em 1080p, entendeu? É óbvio que em 4K você vai ter mais detalhes, né? Mais nitidez nos objetos e tal. Mas 1080p não é uma resolução ruim. 1440p também não é ruim, entendeu? Você vai ter uma ótima qualidade de imagem, sabe? Sabe? Então, tipo, você não tá estragando sua experiência por estar jogando no S. While the shooting part still is core to the experience. Exatamente, muitas tecnologias que ainda nem foram utilizadas, mas Bringing together different fraco, mas features to make the full experience something special. Eu disse que essa RDR2 vai se prender na geração, será que é verdade? And we made our mark. Já anunciaram jogos? Não, Saitama, é um evento mais de conversa mesmo. Porque eles anunciaram que vai ter amanhã 20 jogos da Bethesda no Game Pass e falaram sobre a exclusividade, que vai ser jogos exclusivos da Bethesda. Os futuros jogos da Bethesda vão ser todos exclusivos. E os que já foram anunciados continuam com multiplataforma normal, entendeu? Mas até o momento não foi anunciado nenhuma coisa nova, não. E pelo jeito não vai ser, não, entendeu? Mas eu tô aqui assistindo pra ver se rola alguma coisa, né? A gente viu da nova geração foram muito poucos de verdade da nova geração, né? Então não dá pra gente saber exatamente qual a real potência desses videogames. A gente vai conseguir entender a real potência deles quando de fato eles forem lançados, né? Foram lançados jogos da nova geração para eles, entendeu? É claro que um jogo da antiga geração para a nova geração, né? Com ali seu upgrade gráfico, a sua versão para a nova geração, ele tem ali um gráfico melhor, tem mais resolução, mais FPS, mas ainda assim é um jogo antigo, ainda assim é um jogo da antiga geração, né? Eu acredito que, a nova geração ainda não começou de verdade. Mas de verdade ainda não começou. Vai começar, quem sabe, no final do ano aí. Metade do ano e tal. Ou quem sabe até ano que vem, né? Esse ano, pelo jeito, vai vir bastante jogo cross-gen. Acho que só ano que vem mesmo que a gente vai começar a ver os verdadeiros jogos da nova geração. Sim, exatamente, o Pedro. Para você montar um PC no nível do Series S, eu acho que é coisa de 8 mil, né? Se eu não me engano. Ou 5 mil, eu não sei direito, mas é muito mais caro que videogame, sabe? É muito mais caro que videogame. É tipo quase que mais de o dobro, uma parada assim. É de verdade mesmo, ano que vem começa a nova geração. Esse ano vai ter muito jogo cross-gen, muito jogo assim, com versões. Cara, montar um PC no nível de Series S, de Series X, hoje em dia, é completamente inviável para a maioria dos brasileiros. É muito caro, não dá, sabe? Concordo, só não começou tudo por causa do vírus. O da Coreia vai ser outro ano tenso. Sim. Concordo que assim, tipo, cara, se não fosse a pandemia, a gente ia poder estar comprando os videogames numa boa, né? Não ia ter problema de falta de estoque. Teria com certeza mesmo, mais jogos de nova geração, mais jogos exclusivos, entendeu? Só que aí a pandemia atrapalhou tudo, né? Só vai normalizar de verdade o mundo dos games, né? Quando a pandemia acabar. Enquanto ela estiver aí no mundo, vai andar devagar.
né, as coisas. Pô, eu tava a fim de montar um PC legalzinho pra fazer meus trampos, de quebra jogar alguns jogos às vezes, mas sinceramente tá impossível. O valor das placas de vídeo estão um roubo. Não sei se vocês viram, eu vi no Twitter, tinha uma placa lá, a 3800 de 10 GB, eu acho, ou era 14 GB de RAM. Aí, tipo, ela tava, sei lá, 9 mil e pouco. Aí, uma hora depois, ela tava 10 mil. Uma hora depois, ela tava 11. Uma hora depois, tava 12. Uma hora depois, tava 13. Uma hora depois, tava 14. Entendeu? Porque o pessoal tava comprando muito, comprando direto, comprando. E aí só foi aumentando o preço, conforme as pessoas estavam comprando as placas. Imagina só, tipo, pagar 14 mil reais numa placa de vídeo. Cara, isso é ridículo. Com certeza quem compra por 14 mil é porque a pessoa tem grana, né? Ou ela tá querendo fazer o lance de revender. Ela compra lá por 14 mil, ela compra mais barato, né? Ela sabe que vai ficar caro depois, e depois revende por um preço ali um pouquinho mais barato do que comprou e ganha por cima. Não sei, porque 14 mil na placa de vídeo é simplesmente ridículo. Só a placa de vídeo já dá o preço do Series S, exatamente. Mas isso é pelo hype das criptomoedas. A demanda por placas de vídeo está muito alta. A galera que gosta de PC, esse novo Edge que tá vindo pro Xbox vai virar tipo PC ou Xbox. Cara, eu tô doido pra testar. Eu tenho um notebook aqui que roda uns games legais, entendeu? Então, eu vou conseguir usar bastante coisa do PC pro Xbox, né? Via esse streaming, né? E até vai me ajudar bastante a fazer gravações de jogos de PC. The Evil Within, Elder Scrolls Online, you know, and yes, Dishonored was there, and we were super proud of showcasing it. So my first thought was, wow, and the second one was to myself, we are not the exception here. Se acontece por lançar por criptomoedas, a galera compra as placas para minerar Bitcoin. Caralho, sério mesmo? Só tá comprando placa de vídeo para minerar Bitcoin, meu maluco, que doideira. We've collaborated with Machine Games several times. 14K compra os dois consoles. Exatamente. Então, com 14K você vai comprar o PS5, vai comprar o Series X e vai comprar uma TV ainda. É o kit gamer, né? 14K é o kit gamer. Compra os dois consoles da nova geração, né? E uma TV, já era. I still get pretty starstruck around my peers. Like, for instance, I become extremely awkward when I talk with Todd Howard or... Bote o mouse aí, vai ser bom, hein? Colocar o mouse. Maybe they cannot tell because I'm so French, but it's pretty bad. So, yeah, I just want to warn everyone teclado, né? Fica de boa. Now I get to be weird and awkward with you all. Arcane Lion. Aí, ó, o cara do Resident Evil. From Tokyo, Tango Gameworks. 僕たち、単語のスタッフは、約10年前に、ここ東京で、若いスタッフと、Nossa, isso daqui é uma TV 4. 新しいゲームをどんどん作って Faz diferença, porque esses videogames da nova geração, né, que quando eles conseguem reproduzir uma resolução maior, eles têm eles colocam super sampling, chama, entendeu? Isso é adicionado um super sampling. Se você não tem uma TV 4K, mas você tem um videogame que reproduz 4K, meio que faz um super sampling e deixa o gráfico melhor, deixa algumas coisinhas a mais, entendeu? Você vai sentir de fato uma diferença. Verdade, faltou Switch. Caralho, eu preciso comprar 2 Series X do que comprar o Series X e o PS5. Não discordo de você, hein? Olha, de fato aí, PS5 pra mim tá bem caído. So nice to see all their faces. I know it's on video, but I miss them all. I've had this unique privilege of being able to travel the world to spend time with these studios, and
I don't know if everyone knows that we have all these studios around the world. So and we have this interesting thing where we look for some sort of common DNA, I guess you would say, in terms of what they're about or what they're trying to do. But you can also tell and listen to these folks. Like, well, in one video, you've got the guy who invented survival horror, some folks who took Wolfenstein, which had no dialogue, and suddenly it's got tons of story and character, and Arcane, what they do. Like, it's that sort of being able to diversify while still having some sort of core DNA and some shared identities. Yeah, definitely as you're watching all of the pieces, you've... Queria saber por que ninguém fala do Mikami na Microsoft. Trust and confidence. Robert's mentioned a lot. Não sei. The way that Bethesda supported teams. Às vezes os japoneses são mais fechados, né? Mais na deles, né? Então, talvez eles não gostem muito de serem comentados, não sei. As an organization, from a team that's done work incredibly well. You've worked with such a diverse set of studios. Talvez agora as coisas mudem, né? And you heard the stories that allow them to go and try new creative things. O símbolo master dos games na camisa dele. That's the goal. As a platform holder and the aspiration that we have, we don't need 15 games that are trying to do the same thing. We would like to try 30 different things across 15 different games. It's even more now when you think about all the studios. So I love just listening and learning from what you and the teams have built. And hearing eu não curti esse comentário. We can go try to do new things. We can go work with another partner that we have and learn from that. Really amazing work. And I just can't wait to learn more and more about how you've done that over the years. Now, I do want to highlight one thing, which is we have 2 more studios that we haven't talked about yet. And there's a reason for that, which is, well, they're not working on games that we're ready to talk about. So, and they just acquired, but we need to mention our colleagues up in Wisconsin and in Nova Scotia as well. Yes, so Roundhouse Studios joined us last year, and like Pete said, they're in Wisconsin. And then we also added another mobile studio to the family called Alpha Dog, and so we're not quite ready to talk about what they're up to. Ooh, I like it. Teams working on secret projects. Come on, that's what everyone. Plus, they have amazing hockey jerseys. Alpha Dog makes studio high. Well, they're in Nova Scotia, and they're amazing. They're the envy of everybody else. Texas to Nova Scotia. We cover everything. Phil's ready, right? You ready to go to Nova Scotia? I'm ready to go to Tokyo. Okay. Yeah, I mean, go see Tango, a studio that I just have such respect for the history of the creations there. I've talked for a long time about our desire to have more of a first-party presence in Japan. This is a great step there. So, I mean, just thinking about the map of where these teams are, and just talking about all the games they're working on, but I can't wait to spend more time with the Tango team and get to know them. You may have forgotten about one important studio that we haven't heard from yet. Oh, Bethesda Game Studios. You wanted to talk about them? Yes, I know we had Todd here with us earlier, but Ashley also shared some messages with us about the studio there and their thoughts on this partnership. Hi, I'm Ashley Chang, the Managing Director of Bethesda Game Studios. Eu tô aqui. Pelé morreu? 420 developers across all our studios in Montreal, Austin, Quem é Pelé? Dallas, and Rockville. I'd like to thank the leadership team at Xbox and Microsoft for the warm welcome to the Xbox family. You know, when we started 20 years ago, we were like an indie rock band, a small team of around 40 developers, and we had the complete freedom to make the kinds of open-world role-playing games that we're known for today. This amazing studio that I'm privileged to work at is a testament to the leadership of our creative visionary and studio head, Todd Howard. It's also a credit to Robert Altman, who we will miss very much. Without his trust and support, we would not be the studio we are today. One of the reasons for our success, we've made a lot of games together. I believe the value of a team is the sum of the problems they've solved together. The more games shipped together, the stronger the team gets. After Morrowind, rather than immediately work on a direct sequel, Todd had a grand vision for what our studio could be. And we asked ZeniMax if we could Não, foi ver o WhatsApp aqui. Ó. Confirmar pra vocês os jogos que foram confirmados pro Game Pass amanhã. É o Dishonored 1, Dishonored 2, Doom 2, Doom 64, Doom 3, Doom Eternal, Fallout New Vegas, Fallout 4, Fallout 76, Prey, Rage 2, Morrowind, Oblivion, Skyrim, Tales Online, Live Within, Wolfenstein 1, Wolfenstein Old Blood, Wolfenstein Young Blood.
They even did this layout for us, which is something we had no experience doing. Ainda falta alguns jogos. Been a great partner. Não são todos, não. Então acho que talvez durante a semana Push the eles vão adicionando mais. To pushing other boundaries, like letting our modding community share full Skyrim and Fallout 4 mods on Xbox. Since Morrowind, we watched ZeniMax grow all around us. We grew too as a studio, and as more and more studios joined the family. We have worked with ZeniMax Online Studios from the start on The Elder Scrolls Online, a relationship that continues today. What they've accomplished Mas quem é o Pelé? and a huge Alguém falou que o Pelé morreu, nem sei quem é esse cara. The spirit of mutual admiration and support has been an important part of ZeniMax across all the studios. We have all O outro foi pesquisar mesmo. small ways to each other's games, and we continue to be each other's biggest fans. As we work on our next generation of games, we can think of no better place to be than here at Xbox. No matter how crazy the idea, the team at Xbox always says, yes, let's try it. On behalf of everyone at BGS, I want to thank everyone who played Morrowind back in the day, and every game we've made since. Sincerely, thank you for playing our games. We couldn't have done it without your support, and we hope you were excited to see all the great things we're working on for Uma vez eu tava no Anime Friends e disseram: a DC Gonçalves morreu. Achei que era zoeira, quando cheguei em casa era verdade. Aí é foda, né? So, Phil, Show, já vou jogar o Devil Fim porque só tem o 2. Our relationship really is owed to the entendi. Morrowind product and us working with you all and saying, hey, we're going to stop doing just Eu sei que é o Pelé, eu tô zoando, né? console thing and see how that works out. Eu tô zoando, eu sei que é o Pelé. Como que eu não vou saber quem é o Pelé se eu sou brasileiro, né? É impossível não saber quem é o Pelé. Você é brasileiro, né? Bringing a traditional PC genre to console, the work you've done around VR, around streaming, around modding on console. Like, it's hard for us as a platform to think about the pushes that we've had from a publisher who Sim, vai. try something. And at first, of course, Os que tem para PC vai ser para PC, entendeu? Ó, vou até confirmar aqui de novo, deixa eu ver a fotinha, mas o que tem para PC vai ser para PC também. É porque, tipo assim, ó, for us to evolve our platform and service is going to be fantastic. Well, and I think that's part of where some of that eu excitement. acho que o Oblivion, Morrowind, o Oblivion e o... Quer dizer, Elder Scrolls Oblivion e o Elder Scrolls Morrowind... Ah, para PC também, olha só, para PC. É que o outro símbolo era o... It is different when you're inside versus... Era mobile. One of the things Todd and I were actually... Mas tudo vai ser para PC, sim. To be able to sit down with the teams here and go through our 10-year roadmap, which almost by definition... Só não tem para PC o Fallout New Vegas, mas todos que eu falei vai ser para PC. And to have that full disclosure with stuff that's just kind of crazy spaghetti on the wall ideas and stuff obviously that's sooner, that's a little more solid, hopefully, and to share that with you and get the feedback. I think Sarah did a good job talking about the fact that we used to always bring our console here first. We'd bring it under a shield of darkness, like, and then bring it, and then watch Todd give us kind of the thumbs up, thumbs down on the design of our console. You know, but that's feedback because when you're inside of your own bubble, it's easy to believe what you've done. And we talk about these trust bubbles of everybody on the team and what we believe. Não sabe japonesada. Your studios have a trust bubble with themselves. É só japonesada que vai sair. With their sibling studios and get that feedback. And to me, this just expanded the smart people that we can talk to about the plans that we have that have a shared vision of where gaming's going. All right. Anything else? Did we cover it all, those? I think so. I'm just incredibly excited for the future. I'm so happy that you took the time to come visit us here in Maryland. I look forward to learning from you, from working with you on this. Caramba, vai baixar o WhatsApp só pra entrar no grupo. Aí sim, hein? The future is exciting. Well, we officially can start working together. Valeu. Yes. This is day one. And, first meeting right after this. And it's genuine. What Phil says, like, don't be shy. Give us the feedback. We want to learn from you guys as much as we can. And I'm excited to meet even more players. Você queria mandar pra puta que pariu aquela porra de jogo desgraçado do caralho. Se fuder, jogo difícil pra porra. Eu não sei, depois eu vejo quando eu jogo ele. Aaron, any final thoughts? No, I ver um dia pra eu jogarei de novo. So I'm just gonna sort of say, talvez no final de semana, no sábado, domingo. I would say that, you know, we haven't got everything figured out yet. We're now officially able to work together. I think what we've achieved between the teams, to have 20. Vou ver esse negócio do Telegram. Eu já baixei o Telegram. Só que eu não entendi como que criar grupo naquela porra. Aí eu deixei quieto. Mas eu vou dar uma pesquisada depois no YouTube.
Eu vejo direitinho. getting up and running on PC Game Pass and things E like parece que eu tenho que ter o número do pessoal, o telefone, né, do pessoal para acionar no grupo do Telegram. Não tem como criar, tipo, um link para a pessoa entrar, entendeu? Não entendi muito bem como faz isso. Mas eu dou uma olhadinha assim no Telegram. Dá pra colocar bastante gente assim à vontade, né? Sim, à vontade não. Tem limite, né? Mas tem bastante gente. Vou colocar, né? And so it's just an incredible time to be an Xbox gamer and to be in this industry. And so I couldn't be more excited. Same. Feel the same, Phil? You know, I'll start, and I know this is something we're doing for everybody to watch, but I'd be remiss if I didn't start with the teams here and what a commitment we have, and I have personally, to building an environment and a culture where creators feel like they can absolutely do their best work. And that is something that's at our core. It's something that Robert and I talked a lot about leading into this, of how do we go create a world-class creative organization. Fazer enquete também, legal. And kind of in... É que as enquetes eu acabo fazendo na aba comunidade do canal, né? Mas é legal fazer lá também. For the millions of people who love playing games, who love what we're doing at Xbox, is that you're going to get an amazing set of games to go play. From genres across the board, as you said, Aaron, amazing detail, the concentration on the craft. And this is all about the mission that we have of the power of play, to unite people across the planet. 3 billion people playing video games. We want to ensure that anybody who wants to will be able to experience the great games that we're going to build together. Whether that's the technology that for a while, and can't wait. We got some really exciting stuff coming down the pipe. So thank all of you for joining us today. Thanks to everybody who tuned in to watch. We appreciate your time. We hope you enjoyed a little look at sort of who we are and what we're bringing to the table as Bethesda and Xbox come together in this amazing new partnership, and we can't wait to see what's next. So thank you all for joining us. Take care. Have a good night. Realmente aí não teve nada não. Signal detected. Iris, what's happening? External camera. Coisa nova assim e tal, né? Foi legal. Ver os caras falando das coisas e tal. Send them in. Nice. Yes! Yes! Ih, rapaz, música com direito autoral. Pera aí, rapaz. Já deixei no mudo aqui, porque senão eu me fodo. E aí, Décio? Beleza? Tá sem música porque tem direito autoral, né? Mas a música é bem legal, se vocês pudessem ouvir. Tô deixando aqui pra ver se de repente o Outer Worlds. Aquele de... tipo, como se fosse Fallout do espaço. Vai ser legal. Bom, tá, então acabou. Bom, é isso aí então. Obrigado aí por quem... Caiu a live? Não caiu a live não. Acabou a live mesmo. Então, Então é isso aí, obrigado por quem participou dessa live, né? Foi uma live um pouco diferente, né? Porque só foi para assistir mesmo o evento, né? Tem um vídeo aqui que vai rolar daqui a pouco, peraí. Pronto, tirei. Então, obrigado por quem participou da live, porque foi uma live diferente e tal, né? É só para assistir mesmo o evento. Mas daqui a pouco vai ter mais uma. Às 7 da noite, tá? E aí o jogo vai ser The Outer Worlds. The Outer Worlds, que é aquele Fallout do espaço. Vai ser esse jogo que eu vou jogar.
Quem sabe depois um pouquinho do No Man's Sky, não sei. Mas eu quero jogar isso daí. Beleza? Então, obrigado aí pra quem participou. E até daqui a pouco, né? Até às 7 da noite. Então, falou aí. Tchau pra vocês.